Muito obrigado a todos pela presença. Como sabem, nós temos feito com alguma regularidade estas Smart Discussions, que são basicamente conversas digitais, online, mas sempre muito interessantes e participadas, e que procuram trazer para a discussão alguns temas que consideramos absolutamente críticos do ponto de vista daquilo que são os desígnios da nossa sociedade e da economia. Portanto, hoje vamos falar sobre saúde, que desafios é que a saúde tem. O tema é atual, como sabem, estamos novamente a viver tempos menos fáceis em relação à pandemia, os números estão a aumentar, a resposta do sistema muitas vezes não é aquela que se queria, e portanto para isso temos hoje aqui 2 oradores de referência, que eu já vou apresentar mais à frente. Dar nota só, como costumo fazer, que a próxima sessão, Gilmar, será no dia 6 de junho. Vamos falar de um tema totalmente diferente, um tema mais ligado à política e àquilo que é a organização da sociedade. Vamos falar sobre os desafios da democracia. Bem precisamos, porque, como sabemos, a democracia também está a passar momentos menos fáceis do ponto de vista estrutural. E no dia 6 de junho, a esta hora, teremos 2 eminentes especialistas do tema, o professor António Costa Pinta, que todos conhecem, da SIC, mas que é professor e investigador no ICS e que tem sido um grande estudioso daquilo que são as dinâmicas da democracia. E depois temos também a professora Raquel Vaz Pinto, que também é conhecida, também aparece na SIC Notícias e é investigadora do IPID. Portanto, e vamos nesse dia falar sobre aquilo que são os desígnios da democracia no nosso país, na Europa e um bocado por todo o mundo. Mas vamos voltar ao dia 2, que é como estás aqui hoje, e portanto, retomando o tema inicial, portanto, hoje temos connosco 2 pessoas que dispensam apresentações. A professora Maria Manuel Mota é conhecida de todos, portanto, foi recente, há poucos anos, Prémio Pessoa, é uma das mais reputadas investigadoras que nós temos no nosso país. É diretora do IMM, portanto, um conhecido instituto, que tem feito um trabalho notável nessa matéria. Ganhou muita notoriedade também nos últimos 2 anos, à volta daquilo que foi todo o exercício de trabalho na questão da pandemia. E, portanto, ela teve a amabilidade de estar aqui connosco hoje para partilhar um pouco a sua experiência e a sua visão de que, como é que estamos neste tema, quais são os desafios que se colocam e o que é que podemos voltar a fazer nesta matéria. Complementarmente, temos também connosco o José Mendes Ribeiro, que eu conheço há muitos anos, também de quem sou amigo. O José Mendes Ribeiro tem feito um percurso também muito interessante nesta área, quer do ponto de vista público, quer do ponto de vista privado, já teve em várias funções na área pública, foi também responsável por vários projetos empresariais, nomeadamente ligados ao Grupo Jorge Martins. É também uma pessoa que participa em muitos projetos internacionais e nacionais, portanto é uma pessoa que tem uma visão muito prática daquilo que são os desafios que se colocam à área da saúde, particularmente na questão da digitalização. Como habitualmente vamos ter 2 momentos, portanto primeiro a professora Maria Manuel Mota e depois o José Mendes Ribeiro irão fazer as suas intervenções, penso que recorrendo, no caso da Maria Manuel, a alguns slides, o José Mendes Ribeiro também tem um slide, e depois temos aquilo que, na minha opinião, é sempre a parte mais interessante, que é uma open discussion, que eu irei procurar moderar. Agradecia que colocassem no chat as vossas intenções de comentários e questões, íamos tentar nos gerir. Portanto, mais uma vez, Maria Manuel, José Mendes Ribeiro, muito obrigada, e passava então a palavra à Maria Manuel, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Ora, muito boa tarde a todos. A visão, obviamente, que eu tento trazer aqui para um bocadinho para a discussão é, no fundo, eu sou uma cientista e, portanto, obviamente, penso que a ciência tem que estar próxima das decisões, eu diria que de todas as decisões. Seria ótimo que todos os nossos decisores políticos, no fundo, até aprendessem um método científico, porque não é que seja um método infalível, que não é, mas é um método que nos aproxima da racionalidade e que penso que pode ajudar em muito as decisões. Mas o que eu trago aqui, no fundo, hoje não é tanto isso, mas é contar-vos um bocadinho a experiência do nosso Instituto, falar-vos o que era o nosso Instituto, o que a pandemia fez e o que é que nós achamos com este impacto que temos, porque ninguém vai sair desta pandemia, pela experiência que tivemos individual e coletiva, ninguém vai sair desta pandemia igual ao que entrou. E, portanto, isso também acontece no nosso Instituto, acontece em nós todos, e, portanto, eu trago-vos aqui um bocadinho a explicar o que é o nosso Instituto, o impacto que a pandemia teve nele e o que é que nós achamos que podemos contribuir para a sociedade a seguir. Eu vou só partilhar aqui o meu, eu faço com slides só porque ajuda-me, ok? Ok? Bem. Portanto, o nosso Instituto é o Instituto de Medicina Molecular, e só para terem uma noção, e porque eu acho que isto é mesmo importante, a nossa, digamos, eu costumo dizer fingerprint, a nossa, agora falta-me a nossa, falta uma palavra para fingerprint, o que é? Nossa... Missão, visão? Impressão digital.
A nossa impressão digital, exatamente, está marcada pela nossa presença, quer queiramos, quer não. O Instituto de Medicina Molecular já foi criado há cerca de 20 anos, 18 a 20 anos, já há aqui um período de 2 anos que ninguém sabe muito bem exatamente quando é que começou, oficialmente, e começou realmente, mas começou há cerca de 18, 20 anos e simplesmente é um instituto que está localizado, e aqui trago-vos, está localizado no campus do Hospital Santa Maria e no grande campus do Hospital da Universidade de Lisboa. Portanto, o Instituto de Medicina Molecular é privado, tem uma gestão privada, mas tem como seus fundadores a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina e o Hospital de Santa Maria. E, portanto, está neste ponto e realmente é algo que nós temos que pensar e tem realmente uma localização estratégica, e como vão ver, durante a pandemia teve exatamente esse tipo de localização que foi bastante importante. Dizendo isto, o Instituto de Medicina Molecular tem como objetivo promover, no fundo fomentar que cientistas conheçam melhor o mundo. No fundo é esta a nossa missão é criar condições para que as pessoas mais engenhosas, que as pessoas mais inteligentes possam vir para aqui e simplesmente descubram como é que o corpo humano funciona, e esse corpo humano, a maneira como o pensamos, não é funcionar, digamos, apenas na doença, não. Apesar de estarmos ao lado do hospital, que é muito importante, nós também estamos ao lado da escola médica e temos que ensinar os alunos a como, no fundo, prevenir a doença. Cada vez, e achamos mais, que a nova forma de doença, ou a nova forma de ver a saúde, não é ver a doença, é simplesmente ver como é que nos mantemos saudáveis e como é que prevenimos a doença. E, no fundo, o objetivo é criar um futuro que seja mais saudável, cheio de saúde e com o mínimo de doença. E, ao longo dos anos, o que nós fazemos é exatamente isso, é promover e no fundo, criar novo conhecimento. Conhecimento esse que pode vir a ter impacto na saúde das pessoas e que achamos que, de uma maneira ou de outra, mais direta ou menos direta vai ser. E claro que temos investigadores que fazem algo muito mais direto, que é o caso, por exemplo, do Miguel Prudêncio, que está a criar uma vacina nova mesmo, que já foi testada em seres humanos para a malária, mas também estamos a ter pessoas que, por exemplo, usam a inteligência artificial para criar moléculas que tratam cancros diretamente, ou seja, ou simplesmente ter computadores que estão a ver os dados todos que saem e simplesmente dizer, neste caso teríamos aqui um alvo, como é que vamos desenvolver moléculas, como é que vamos desenvolver fármacos que possam ser esse mesmo alvo e que está a ter bastante sucesso e que foi, aliás, a criação de uma nova empresa, de uma das últimas empresas que fizemos. Para além disso, o nosso papel tem sido sempre receber pessoas do mundo todo, acreditamos e não achamos que é todo um clichê, acreditamos na diversidade de pensamento para surgirem novas ideias e na mistura de pessoas e, portanto, temos mais de 30 nacionalidades representadas no nosso instituto, mas também acreditamos na formação destas pessoas através de programas que nós criamos, etc., para irem para o mundo, para ficarem em Portugal e irem para o mundo. E esse é para nós algo mesmo muito importante. Nós não achamos que estamos só a criar pessoas para estar cá, queremos, mas também estamos a criar pessoas para estarem pelo mundo fora e fazermos um network e simplesmente isso é bastante importante para nós. Claro que ao longo dos anos temos tido a capacidade de desenvolver digamos, o que nós chamamos um sentimento mais empresarial em alguns dos alunos. Nós temos muitos alunos que viram há pouco dos números, alunos, pós-docs, etc. A verdade é que 80% deles ficam no mundo académico em Portugal, mas é completamente errado. Ou seja, na Europa toda, apenas 15% das pessoas que passam em instituições como a nossa deveriam ficar no mundo académico. Todos os outros deveriam ir fazer outro tipo de coisas, porque a nossa educação, o nosso treino, é exatamente que estes jovens sejam treinados para encontrar soluções para problemas. E, portanto, a verdade é que eles são treinados para ter um problema, podem ter feito um doutoramento em malária, ou ter feito um problema em distrofia muscular, ou ter feito um doutoramento em RNA, mas foram treinados da mesma forma para, quando deparados com um problema, arranjarem uma solução. E, portanto, temos criado isto, e a verdade é que alguns dos nossos investigadores já têm criado algumas empresas, muito poucas comparadas com aquelas que nós gostaríamos que fossem, e que esperemos que venham a ser no futuro, e está a acelerar neste momento o processo, e queria chamar só a atenção para uma delas,
A LeanFact foi criada em 2011 por este aluno de doutoramento, o Daniel Silva, no laboratório do Bruno Silva Santos. Juntaram-se a um CEO, na altura criaram uma empresa em 2011, em 2018 vendemos a LeanFact à Gamma Delta Therapeutics, que era uma empresa inglesa, mas já com a possibilidade de a Gamma Delta, juntamente com a LeanFact, serem compradas com a Takeda. Ou seja, no fundo o que fizemos aqui foi uma compra, mas foi quase como um merge de digamos, diferentes tecnologias de imunoterapia para o cancro e foi comprada no final do ano passado pela Takeda e neste momento estão a ser esta imunoterapia que foi criada aqui no IMM, está a ser pela primeira vez entrar num clinical trial na Califórnia. E, portanto, a verdade é que também já tínhamos este lado e estamos a ter este lado cada vez mais, demorou algum tempo a criar, mas estamos a ter. Só para terem aqui alguns números, ok, do que nós fazemos e só para terem a noção que só desde 2018 até agora criamos 5 novas startups, portanto aquelas que eu estava ali a pôr são antigas, e portanto 5 que estão aliás em desenvolvimento agora, 3 que já foram completamente criadas e a primeira ronda de financiamento destas levou a 40 milhões de euros. E portanto é algo que nós também temos, ou seja, muitas vezes as pessoas veem, se estão lá cientistas a pensar nas suas coisas, ninguém lhes diz nada, eles não dizem nada ao mundo, é verdade, também temos esse nicho de cientistas, temos que os ter, o Daniel Silva foi treinado com um cientista desses, mas simplesmente, muitos deles simplesmente desse conhecimento conseguem fazer novas ideias que podem chegar rapidamente às pessoas e sem dúvida que chegam rapidamente à economia, porque não é diferente terem conseguido atrair 40 milhões em que 95% desse dinheiro não é dinheiro nacional e portanto obviamente também faz logo a diferença. Mas a experiência que eu vos queria aqui trazer foi a experiência que nós tivemos com a Covid. A experiência que tivemos com a Covid foi nós estarmos neste espaço, nesta localização que eu acho estratégica e no dia 10 de março, e tenho que vos dizer que eu cheguei a Portugal no dia 6 de março, ainda vinda da Austrália, tinha estado num encontro na Austrália, passei por Singapura, e portanto ainda estava simplesmente aqui a chegar. Tivemos de 8 a 10 de março a visita do nosso Scientific Advisory Board, porque já estavam em Portugal 2 deles e não quisemos cancelar, mas no dia 10 de março à noite, um dos colegas meus, que é grupo líder no IMM, mas é clínico no Hospital Santa Maria, telefonou-me com um problema concreto. Ele é diretor de um serviço, tem no seu serviço 35 ou 36 pessoas, enfermeiros, médicos, etc. E simplesmente tínhamos descoberto há poucos dias um doente no Hospital Santa Maria com Covid, mas não foi um doente que entrou com Covid, foi um doente que simplesmente, o doente é um doente crónico, passa várias temporadas em Santa Maria, estava já há 2 semanas em Santa Maria e só quando foi a mudança de estratégia de quem testava em termos de doentes, ele foi testado e estava com Covid. E simplesmente é um doente crónico, daqueles que as várias equipas vêm, porque já têm problemas em todo lado, e esta equipa, que tem a ver com problemas de autoimunidade, etc., tinha praticamente quase todos os membros da equipa o tinham visto, havia 2 pessoas com sintomas, tinham testado 6, e desses 6, 5 estavam positivos. Ok? E o problema é que toda esta equipa trabalha toda junta, grande parte deles tinham estado com o doente mais tempo, menos tempo, e o hospital não tinha testes para fazer para todos. Nesta altura havia 2 kits apenas internacionais para fazer o teste de PCR, que todos já ouviram falar, e simplesmente esses testes vinham da Rocha, da Coagen, foram os que foram aprovados pela Organização Mundial de Saúde e pelo CDC americano, e portanto de repente nós não teríamos outra maneira de fazer um teste de PCR, e os kits não chegavam aqui, chegavam, mas muito poucos, ao Hospital Santa Maria, que era um dos centros de referência de testagem, ao Instituto Ricardo Jorge, ao Hospital São João no Porto, mas a verdade é que não eram suficientes para o número de testes. Quando ele me disse isto à noite, eu pensei, mas isto é um PCR, quer dizer, todos os nossos laboratórios, nós temos 34 laboratórios no nosso instituto, todos fazem PCR, portanto isto não pode ser complicado. No dia 11 de março, simplesmente organizei com uma pessoa, membro da minha equipa, que faz malária, mas que usa PCR todos os dias para detectar o parasita da malária no fígado, e simplesmente disse, vamos começar a olhar, ver o que é que há disponível em termos de informação. E havia protocolos, mas digamos que são aquele tipo de receitas, imaginem que é aqueles chefes que fazem assim, ponham sal QB, ponham as ervas QB, portanto tinha obviamente guidelines, não era difícil, mas não tínhamos completamente todos
todos os pormenores. Imediatamente contactei a NZITEC, uma empresa portuguesa que produz kits de PCR para várias coisas, incluindo o que nós usamos no nosso laboratório para PCR, malária, e pensei, vocês estão interessados ou não em fazer algo connosco, que é, vocês mandam-nos os produtos todos que têm, os tampões todos, as enzimas todas, etc. Nós somos cientistas, nós desenhamos todos os protocolos possíveis e imagináveis, testamos todos, temos o Hospital Santa Maria a mandar-nos amostras e nós simplesmente verificamos, fazemos, digamos, um kit novo. Nós não inventamos nada e é preciso, nós não criamos nada de novo, nós simplesmente pegamos numa receita de chocolate, de bolo de chocolate, o melhor do mundo, e pegamos, olha, temos a farinha X, temos o açúcar tal, etc. Como é que vamos fazer isto para ficar o mais parecido possível com aquilo que tivemos? A verdade é que, como cientistas, tenho que vos dizer que o nosso teste acabou por ser melhor do que o que estava, porque os outros foram feitos e foram os primeiros testes que surgiram. Claro, é mais fácil depois ter aquilo e simplesmente testar tudo, e rapidamente nós estávamos com a capacidade de fazer testes, organizamos uma equipa de cerca de 100 voluntários no início, em que começou imediatamente a criar capacidade para fazermos testes, e decidimos que podíamos fazer 300 testes. Só para vocês terem a noção, um dos centros de referência em Portugal, o Hospital Santa Maria, não conseguia fazer mais do que 100 testes por dia, estando 24 horas abertos. Nós trabalhávamos das 9, tínhamos turnos, trabalhávamos das 9 da manhã às 11 da noite e tínhamos a capacidade de fazer 300 testes. Mas o problema é que o hospital não nos mandava amostras. Criou imediatamente ali uma barreira, mandou-nos amostras para testarmos, para fazer tudo, mas quando dissemos, olha, agora nós podemos fazer, eles não queriam fazer. Com o perigo, obviamente, há um certo risco, bem, mas vocês não estão acreditados, como é que damos o resultado, como é que não damos o resultado, etc, etc, e fecharam completamente as portas. É um treino diferente do nosso, o nosso é para arranjar soluções, muitas vezes isto vai-se para arranjar problemas. Não foram capazes de dizer assim, ok, vamos juntos pensar, obviamente isto tem que ser acreditado, não. E fecharam-nos e durante, tenho que vos dizer, ao fim de 8 dias nós tínhamos os testes todos feitos, portanto cerca do dia 17, 18 nós estávamos aptos a fazer, mas a verdade é que, eu pensei, bem, eles não precisam, nós também, o que é que vamos fazer com isto? E portanto durante um dia não fizemos testes nenhuns e mandei os voluntários para casa. Mas uma quinta-feira, e portanto foi, tenho que vos dizer, 26, 25, 24, deve ter sido 23, foi uma quinta-feira, portanto quinta-feira à noite, a doutora Graça Freitas veio naquela conferência de imprensa que faziam todos os dias, veio e disse, eu sei que há um problema enorme nos hospitais, não há testes para toda a gente, há muitos profissionais de saúde que gostariam de ser testados, não podemos fazer, mas é o que é, não conseguimos receber testes de fora e não poderemos fazer. Quando eu ouvi aquilo, pensei, isto é impossível, quer dizer, isto é qualquer instituição como a nossa pode fazer, e por exemplo, nós podemos fazer 300, nós podemos fazer milhares e milhares de testes por dia. E portanto, o que eu fiz na altura foi, telefonei à minha tutela, ao Ministro da Ciência, e disse-lhe, trato o Ministro pelo nome, disse, Manuela, nós estamos aqui, temos aqui um teste, cientificamente nós temos tudo, tal e qual como a FDA pede para pessoas que queiram fazer qualquer teste de PCR, nós temos tudo para ser aprovado, mas a verdade é que não sabemos como fazer. Tudo foi rapidamente, nessa noite já só me deitei às 2 da manhã, com os contactos todos com o Ministério da Saúde, isto, aquilo, aquilo outro, e o que é certo é que depois, obviamente, depois a política põe às vezes o carro à frente dos bois, não é? E portanto, no dia seguinte já estavam a anunciar que o IMM tinha um teste que ia testar toda a gente. Nós não tínhamos sequer capacidade de testar toda a gente e tinha que ser acreditado. Obviamente o Instituto Ricardo Jorge aqui entrou, acabamos por acreditar com eles, a Santa Maria mandou amostras, metade das amostras para o Instituto Ricardo Jorge e outras para nós, sabendo que havia positivas e negativas, nós não sabíamos nada, e simplesmente tivemos que fazer o resultado, tivemos que cruzar os resultados, é assim que se faz cientificamente, tivemos o mesmo resultado, eles feitos com o kit internacionalmente aceito, nós com o nosso, e portanto passamos a estar acreditados com este teste. E fizemos isto, informamos informamos todas as instituições científicas do país, 22 instituições associaram-se a este processo e simplesmente, no dia 30 de março, o IMM, e poucos dias depois, outras instituições estavam a receber amostras vindas de todos os lares do país, de diferentes partes do país. Fizemos na altura uma parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa que recolhia para nós, outros recolhiam.
Cruz Vermelha Portuguesa recolheu para vários, e simplesmente começamos a fazer para todos os utentes de lares e pessoas que trabalhavam nos lares. E tenho que vos dizer que foram muitos os surtos que foram cancelados com este tipo de testes. Claro que isto só foi assim até ao dia 4 de junho, feito com voluntários, e depois tivemos que, os voluntários voltaram para fazer os seus trabalhos, o país abriu, o Instituto teve que abrir, e obviamente os alunos, os pós-docs, os group leaders que estavam a fazer este tipo de trabalho, que trabalharam como se fosse uma fábrica completamente, passaram a voltar aos seus trabalhos. E eu tenho que dizer que isto, e tenho aqui outras, não foram as únicas task force, tivemos muitos outros voluntários para fazer o que nós fizemos, um ensaio serológico 2 vezes pelo país inteiro, em 102 municípios, com as ilhas e a Madeira, etc., em áreas de alta, média e baixa densidade, e também fizemos, obviamente, um biobanco. Temos um biobanco com mais de 15 mil amostras de pacientes com Covid, e obviamente outros iniciaram-se com a comunicação. Mas eu queria voltar mesmo a este, porque eu acho que este foi algo que mudou para nós muito aqui o que aconteceu. A verdade é que em junho nós paramos de fazer isto, estava o verão a começar, nós tínhamos conseguido achatar a curva e praticamente não havia testes. Mas em julho foi o próprio senhor primeiro-ministro na altura que nos disse: porque é que vocês não estão a testar e vamos precisar destes testes? Eu disse: está bem, mas nós fazemos isto com voluntários e nós não podemos fazer isto com voluntários, porque as pessoas a ciência tem que andar para a frente, tem que continuar os seus trabalhos. E ele disse: mas não seria possível fazer de outra maneira? E claro que nós fizemos tudo inicialmente à mão, mas há maneiras muito mais simples de fazer isto, que há robôs, há maneiras automáticas, como obviamente muitos dos laboratórios de análises clínicas fazem, etc. Então arranjamos uma parceria com a Sociedade Francisco Manuel Santos e com a Jerónimo Martins, que nos deram, na altura, fizeram uma doação de cerca de 300, 400 mil euros, pagaram o laboratório todo, portanto não é assim tanto valor, mas foi um valor considerável que fizeram. Tenho que dizer que tivemos ajuda de muitos outros privados em coisas mais pequenas para durante todo o outro período, para as refeições para os voluntários, isto e aquilo, aquilo outro, mas tivemos este apoio e iniciamos um laboratório só dedicado a Covid, com a capacidade de fazer até 3 mil testes por dia, com uma equipa de 8 pessoas. Ok? E portanto tivemos esta ajuda inicial, mas rapidamente a Sociedade Francisco Manuel Santos nos disse: nós fazemos isto, mas vocês têm que fazer algo que é saber fazer um negócio, fazer um preço que é justo, mas que simplesmente cubra, porque nós não vamos estar sempre todos os meses a cobrir as vossas despesas. Portanto, nós simplesmente arranjamos capacidade logística para fazer, a partir de um determinado momento, aliás, deixamos a Cruz Vermelha Portuguesa e passamos a ter os nossos próprios carros, contratar os nossos próprios enfermeiros, os condutores para levar os enfermeiros. Nós ficamos responsáveis a um determinado momento de 82 municípios, ok, em 5 distritos diferentes. O ABC do Algarve ficou responsável pela parte sul e o SESPU no Porto ficou responsável pela parte norte e portanto fizemos isto desta maneira para chegar a todos os lados. Já atingimos mais de 400 mil testes que fizemos, ok, e o nosso cálculo é a parte do IMM, não é a parte de todas as outras instituições e estas 3 que ficamos depois a fazer mais profissionalmente, temos um cálculo que já poupamos ao Estado mais de 10 milhões de euros, ok? Em que simplesmente se tivessem pago aos privados o valor que está a ser praticado e que é conhecido, aí é público, versus o nosso preço médio de teste foi 38 euros do teste de PCR, já poupamos 10 milhões. Mas tenho que vos dizer aqui um outro valor, é que nós poupamos 10 milhões ao Estado, mas quando fizemos o cálculo, fizemos um preço justo, claro, a contar que podíamos fazer 200, 300 testes por dia, claro que passamos a fazer muito mais, e simplesmente, mas fizemos um preço justo, a contar que eu não tenho fontes de financiamento para isto, não é? Porque eu não posso buscar os projetos científicos para fazer isto, nós vivemos de projetos científicos. Então tínhamos que ter uma margem alguma para fazer isto, e nós fizemos essa margem de lucro já ultrapassou os 5 milhões de euros do IMM. Portanto, nós, mesmo fazendo um preço justo, simplesmente ultrapassamos isto. E aí eu comecei a pensar exatamente o que é que nós poderíamos ajudar digamos, para a saúde. Obviamente nós já achávamos que estávamos num nicho muito particular, que é o simplesmente criar conhecimento que um dia possa vir a ser usado para
para chegar às pessoas, e as pessoas acho que cada vez percebem isso melhor. O RNA, que ninguém conhecia, foi a forma de ter uma vacina eficaz contra coronavírus e contra a SARS-CoV-2, e obviamente o RNA está a ser investigado por cientistas, incluindo no IMM, pela investigadora Carmen Fonseca, há mais de 20 anos, e portanto é óbvio que é esse conhecimento que faz com que depois seja isso possível. Mas agora, na altura, quando até fizeram este cartaz e cada uma destas caras aqui foi um dos voluntários para esta task force aqui, que é como a ciência foi feita das pessoas para as pessoas aqui, como é que nós poderíamos fazer isto? E então começamos a pensar num futuro em que adicionamos ao IMM, que tem todos estes pilares da excelência científica, do treino e de obviamente, levar algo às pessoas, mas fazer algo que é realmente atingirmos a excelência em investigação clínica e muito criar um centro de medicina experimental para o mundo real. E como é que eu vejo esse centro de medicina experimental para o mundo real e que estamos a querer criar? É exatamente ter algo que é em três atos: pensamento, ok? Que diz quais são os problemas. É exatamente aquele telefonema que eu tive no dia 10 de março do meu colega a dizer: há um problema real. Como é que nós vamos solucionar esse problema? Ter equipas que não são as mesmas equipas do IMM, ou do IMM até agora. As equipas do IMM andam atrás de perguntas, andam simplesmente a produzir conhecimento porque fazer aquelas perguntas que mais ninguém fez. Não. Agora aqui é nós simplesmente encontrarmos soluções. É equipas que umas vezes são umas, outras vezes são outras, vai ter que ter inteligência artificial, vai ter que ter big data, vai ter que tudo ter aquelas buzzwords todas, mas vai ter que ter pessoas a pensar qual é o protótipo para esta solução. Para nós foi exatamente nós no dia 10 de março, ou 11 de março, juntarmos 3 ou 4 pessoas e pensar qual é o PCR que nós podemos criar, que pessoas é que nós precisamos para fazer isto. E depois ter uma equipa de delivery, de simplesmente de entrega, de pegar nisto e como é que nós vamos massificar esta solução, que é uma prototipagem, como é que vamos massificar para a população que ela precisa. E, portanto, nisto nós queremos criar um novo IMM, um IMM ainda, mas é uma marca dentro do IMM que queremos que se chame IMM Care, que é exatamente no sentido que é algo que nós queremos que nos cheguem a nós quais são os problemas e que nós vamos encontrar soluções. E eu acho que este é o futuro também, ou seja, o futuro é termos as cabeças, termos os cientistas aqui, que nós já estávamos muito a querer que eles fossem empresários, que eles criassem novas ideias que trazem nossas soluções, mas também dentro do próprio IMM nós temos a capacidade de chegar às pessoas tal e qual como nós chegamos durante o período da pandemia. E termino, desculpem lá. Ótimo, Manuel, excelente. Terminou, como sempre, de uma forma muito prática. Passo agora, então, sem mais demoras, ao José Mendes Ribeiro e depois teremos, como é normal, uma discussão entre todos. Não faltarão argumentos para a discussão. José Mendes Ribeiro, não sei se quer apresentar já a imagem ou se começa sem a imagem. Não, posso começar sem a imagem. Muito bem. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Jaime por esta sessão e por outras tão interessantes que tem organizado. Queria também cumprimentar a Maria Manuel Mota e todos os nossos participantes. Isto é um debate e, portanto, vou tentar trazer aqui algumas questões para discussão. E essas questões, infelizmente, algumas são antigas e um debate permanente. O setor da saúde nunca está resolvido. E, portanto, a proposta era que esta discussão estivesse centrada nos novos desafios da saúde. E o novo desafio da saúde é realmente um desafio antigo, que é como assegurar a sustentabilidade do nosso Serviço Nacional de Saúde e, genericamente, do nosso sistema de saúde. Como sabem, todos os países têm um sistema de saúde. Alguns países, como nós, Inglaterra e outros, têm um Serviço Nacional de Saúde, com uma oferta pública de cuidados. E aquilo que, neste momento, digamos, nos confrontamos é com um tema de sustentabilidade futura, especialmente do Serviço Nacional de Saúde, que é pago pelos nossos impostos e que, face aos problemas que atravessa, acabou por obrigar muitos portugueses a encontrar novas soluções para acesso aos cuidados de saúde, aquilo que aparentemente não faria sentido se dispuséssemos dessa oferta em tempo e qualidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde.
Isto não é uma discussão ideológica, pedia que não interpretassem as coisas dessa forma, apesar da ideologia estar em tudo, mas é sobretudo um olhar prático sobre aquilo que, do meu ponto de vista, são os problemas atuais e a forma como podemos, talvez, resolver alguns. E nestes últimos anos, penso que é patente em toda a comunidade os problemas que temos nos cuidados primários. Portanto, a dificuldade da capacidade de resposta que a pandemia acabou por agravar, mas verdadeiramente há razões mais estruturais. Por exemplo, nos centros de saúde, o que nós temos neste momento é muitos médicos a saírem, temos, por exemplo, um nível de médicos de família para satisfazer os utentes inscritos cada vez menor e este número aproxima-se de 1.290.000 pessoas que não têm médico de família. E esta meta, desde que eu trabalho na saúde, que ouço sempre dizer que a grande meta é termos um médico de família para todas as pessoas. E nos últimos 5 anos passamos para o dobro das pessoas sem médico de família. Só na região de Lisboa, mais de 25% dos utentes em dezembro de 2001 não tinham médico de família. Portanto, isto é um dos problemas. Cuidados primários, o princípio, o início, digamos, do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Depois temos aqui um outro problema grave, que é financeiro. Mais de metade, por exemplo, dos hospitais públicos encontram-se em falência técnica, apesar da sucessiva injeção de reforços de capitais próprios e também do sucessivo aumento do seu orçamento corrente. Nós só este ano, 2022, o Governo afeta 13 mil milhões ao Serviço Nacional de Saúde. É um orçamento histórico, nunca foi tão elevado, é a primeira vez que atinge este montante. E em dezembro, 22 dos 41 hospitais tinham capitais próprios negativos em 1.100 milhões de euros, segundo o Conselho de Finanças Públicas, e para isso contribuíram, 60% deste valor contribuíram apenas 5 hospitais públicos, 3 em Lisboa, 1 em Coimbra e 1 no Algarve. Portanto, 60% deste montante está concentrado em 5 hospitais que merecem toda a atenção para perceber o que é que se passa. Depois, um terceiro aspecto é a ausência de praticamente investimento público na rede de prestação de cuidados do Serviço Nacional de Saúde nos últimos 5 anos. E isso tem, obviamente, consequências e, inclusivamente, numa época em que estamos com um desafio enorme pela frente, a digitalização, a tecnologia não tem acompanhado. Hoje não temos ainda, por exemplo, um registro de saúde eletrónico de cada cidadão que eu possa circular no sistema e tenha acesso aos meus dados. E com isso temos um desperdício enorme, porque muitas vezes estamos a repetir atos de uma forma desnecessária. Um quarto aspecto prende-se com os níveis de serviço, que se têm piorado, evidenciando mais doentes em espera para cuidados primários, mais listas de espera para consultas de especialidade e aumento das listas de espera para cirurgias nos hospitais. Temos cerca de 200 mil pessoas à espera de uma cirurgia. Claro que temos o tema da pandemia para acabar de digerir, digamos assim, eu acho que lá não tenhamos novos sustos, mas a verdade é que a resposta do sistema com a oferta que tem permite perfeitamente resolver de uma forma mais eficaz estes problemas. E um quinto aspecto é de que também atingimos aqui uma tendência, digamos, inversa daquilo que era o caminho que estávamos a fazer. A parte dos pagamentos diretos da população já subiu acima do patamar dos 30%. Portanto, pomos mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, impostos das pessoas, as pessoas pagam mais do seu bolso, porque têm que recorrer a outro tipo de serviços, e isto, de alguma forma, parece o resultado da revisão
inoportuna da Lei de Bases da Saúde, que teve um efeito psicológico adverso, criou insegurança na população, levando a um aumento como nunca visto antes da procura e da oferta privada de cuidados de saúde e dos seguros de saúde. Aquilo que era, de alguma forma, o sentido da Lei de Bases da Saúde, que era restringir o acesso ou a cooperação entre o setor público e o setor privado e social, acabou por ter exatamente o efeito oposto e neste momento, em final de 2021, olhando para todo o sistema de saúde, tendo 10,2 milhões de portugueses, 47% tinham uma cobertura complementar ao Serviço Nacional de Saúde através de seguros de saúde. Portanto, cerca de 3,1 milhões de pessoas têm seguro de saúde, mais 1 milhão e tal de pessoas com a ADSE e com os outros subsistemas de saúde, e, portanto, 53% da população tem uma cobertura única por parte do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto significa que houve a migração, digamos, de muitas pessoas para encontrar outras soluções que lhe garantissem o acesso, o que, a meu ver, é de facto uma dificuldade que o Serviço Nacional de Saúde tem que superar. Isto são coisas documentadas com 2 relatórios insuspeitos, um do Tribunal de Contas e o mais recente do Conselho das Finanças Públicas, que mostram como a decisão política na área da saúde dos últimos anos tem prejudicado esta lógica económica que reclamamos para outros setores, veja-se o caso da TAP, por exemplo, adiante sucessivas reformas estruturais. Portanto, na prática, nós poderíamos ter contribuído para criar uma maior cooperação entre os diferentes tipos de players do mercado da saúde e acabamos por ter um efeito perverso de estar, na prática, a perder qualidade no acesso da população aos cuidados de saúde. A cadeia de valor de saúde tem, por outro lado, também um valor económico relevante. Cada vez mais, o Health Cluster Portugal, por exemplo, tem publicado esses dados, cada vez mais se tem observado em todos os países que a saúde contribui para o desenvolvimento económico de muitas formas. Hoje não temos tempo de falar e abordar mais detalhadamente este tema, mas é fundamental que um bom e dinâmico sistema de saúde seja, de facto, um contributo para a economia do país e para, por exemplo, garantir um nível de saúde da população, que é uma população diferente, mais envelhecida, com mais carga de doença crónica e que, portanto, obviamente, exige outro tipo de soluções. Sou otimista, diria que se há um problema é porque há uma solução e por isso tinha aqui 5 ideias sobre, ou 5 alavancas, 5 tipos de alavancas sobre aquilo que pode contribuir para a sustentabilidade futura do nosso sistema de saúde e, em particular, do nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a primeira e mais relevante em termos futuros para a sustentabilidade será a promoção da saúde e a prevenção da doença. A demografia é aqui uma variável fundamental, como dizia há pouco, com a redução, digamos, da percentagem de jovens no total da nossa população, aquilo que chamamos o envelhecimento na base, e com o gradual aumento do número e do peso da população mais idosa, o chamado envelhecimento no topo, que tem consequências sociais, económicas e políticas muito relevantes, seja no emprego, na educação, como em todo o sistema de proteção social, designadamente na saúde. Faltam jovens e o número de idosos não para de aumentar. 1 em cada 5 residentes tem mais de 65 anos. Portanto, em pouco mais de 3 décadas, triplicámos o número de idosos para cada jovem. E isso significa que temos que olhar justamente para a promoção da saúde e para a prevenção da doença como uma variável absolutamente crítica para a sustentabilidade futura do sistema.
é uma prioridade reforçar o investimento na promoção da saúde e nos comportamentos saudáveis, consignando designadamente um orçamento específico e envolvendo todos os atores políticos e sociais, aquilo que se tem chamado aqui na linguagem da saúde, portanto, a saúde em todas as políticas. Depois, um segundo aspecto tem a ver com a transformação digital, ou a transição digital, melhor dizendo, da saúde, uma vez que a transformação do sistema de saúde é, de facto, o meio para criarmos a capacidade de partilhar informação entre os prestadores e os nossos utilizadores, que permita, por exemplo, o acesso mais facilitado, que permita também maior eficiência nas nossas operações. A transformação digital criará transparência, melhorará o acesso e também a qualidade da prestação de cuidados. Podemos entregar melhores resultados aos cidadãos e reduzir a burocracia institucionalizada no Serviço Nacional de Saúde. Mas para isso é preciso estratégia e é preciso liderança, porque a saúde digital, ainda há bocadinho falava aqui a Maria Manuel Mota sobre a experiência vivida no seu instituto, e a verdade é que estes últimos anos mostraram-nos como a inteligência artificial, o IoT, portanto a internet das coisas, agora o 5G a entrar em força, como tudo isso pode potenciar, digamos, a utilização da tecnologia a ponto de um ponto, vá lá, estruturalmente, por exemplo, conseguirmos, não é numa década, é em 2 anos, que todas as pessoas tenham o seu registro de saúde eletrónico. É quase um serviço público que seja partilhado, e quer eu vá a um operador privado, quer vá a uma misericórdia, quer vá a um hospital público ou a um centro de saúde, toda a minha informação está sempre residente e acessível a todos aqueles a quem eu autorizo que a usem. Porque isso é muito relevante, por exemplo, na repetição de exames, que acabam por criar desperdício e atrasam o processo de tratamento e acompanhamento das pessoas. A premissa fundamental é, obviamente, respeitar os dados de saúde, que são pertença de cada cidadão, devem ser tratados e protegidos com toda a segurança. Temos muitos casos nos últimos anos, e agora recentemente até no Garcia da Horta, com a dificuldade de acesso aos dados. Portanto, temos que reforçar muito a segurança, mas este é o caminho. Este é o caminho, de facto, a digitalização. No tempo da década digital em toda a Europa, temos que dar passos muito decisivos e concretos, e digitalizar não é trocar os computadores, não é resolver o problema do hardware, é sobretudo ter uma liderança com ideias claras onde é que queremos chegar. Um terceiro aspecto é perder os complexos e cooperar e inovar em conjunto com os diferentes players do setor. Ninguém põe em causa a importância e o valor social do Serviço Nacional de Saúde, mas o Serviço Nacional de Saúde não deve esgotar-se na criação de uma oferta totalmente pública, mas criar e estimular a formação de redes de ação colaborativa a todos os níveis da governação do setor da saúde, obviamente com transparência de informação e de procedimentos. Nós temos há muitos anos a tradição de convenções com o setor, entre o setor público e o setor privado e social, e essas convenções trazem, sobretudo, a vantagem de não termos que fazer investimentos, que não estarmos a criar mais custos fixos no sistema, que temos que pagar com os impostos dos portugueses, mas de todas as formas tentarmos encontrar soluções que se baseiem em custos variáveis, como é o caso das convenções. Não estamos a pagar a capacidade instalada, estamos a pagar exame a exame ou consulta a consulta. Por exemplo, neste momento, com a carência que há de médicos em cuidados primários, era fundamental de imediato abrir uma convenção para que os médicos pudessem aderir
e cada médico teria a sua carteira de clientes para seguir, como acontece, por exemplo, em França, com ótimos resultados. Aqui um outro aspecto da cooperação, que infelizmente foi uma decisão destes últimos anos, foi a cessação dos contratos em PPP, meio dos 4 hospitais, em que o Tribunal de Contas concluiu, em relatório de 2021, que os hospitais em parceria público-privada estão plenamente integrados no Serviço Nacional de Saúde e geraram poupanças para o Estado. Num relatório com a síntese das 4 auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas entre 2014 e 2019, verificou-se que estes 4 hospitais pouparam cerca de 203 milhões. E tem uma coisa que é, a meu ver, ainda mais importante, é que não tiveram, digamos, não tivemos surpresas, o valor que estavam contratados foram os valores que foram respeitados. E não como, infelizmente, tem acontecido noutros hospitais de grande porte, que começam com orçamento e acabam num orçamento que normalmente é muitíssimo mais agravado. Isto prende-se com muitas razões, também não temos tempo hoje de falar aqui, mas a primeira é também aquela que tem justamente a ver com a falta de autonomia dos conselhos de administração dos hospitais. Os conselhos de administração dos hospitais precisariam ter os seus objetivos, o seu business plan, digamos, e responderem por ele. E não, hoje tudo é gerido de uma forma administrativa, ao estilo da velha empresa pública, que já não faz de maneira nenhuma sentido. Portanto, este aspecto que salientava da cooperação e de inovação conjunta com os diferentes setores é fundamental para gerar uma dinâmica de complementaridade, fomentando a qualidade e os bons resultados. Um quarto aspecto é o capital humano. A meu ver, neste momento é a prioridade política fundamental. Os profissionais de saúde, especialmente médicos e enfermeiros, têm em Portugal salários miseráveis. E a verdade é que as pessoas trabalham em vários locais com uma carga horária diária muito intensa para compor um salário razoável. Esta é que é a razão. E por isso, quando começamos a ouvir falar em decretar a exclusividade, vemos que será muito difícil e será um grave problema para ainda dificultar mais o nível da resposta do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, este vai ser, porventura, um dos maiores desafios que temos para frente. Precisamos que os 41 hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que empregam 112 mil profissionais, tenham, de facto, estabilidade nos seus quadros, mas de uma forma motivadora, não de uma forma imposta. E só a título de curiosidade, a nível destes 112 mil profissionais, temos, por exemplo, um valor acrescentado bruto per capita de 17.170 euros. Isto é um indicador económico que tem interesse na análise e no planeamento, mas em termos equivalentes, o setor privado emprega 24.500 profissionais e gera um VAB per capita de 30.980 euros. Portanto, temos que tirar daqui algumas consequências e algumas lições. Os novos quadros valorizam o maior equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional e valorizam ter a tecnologia acessível, valorizam ter lideranças esclarecidas e a política moderna de gestão de talentos vai obrigar a que se aborde este problema não da forma antiga, mas de uma forma moderna para fixar as pessoas e estimular a sua produtividade. E, last but not least, a promoção da liberdade de escolha. Do meu ponto de vista, a liberdade de escolha é uma variável importante na economia em geral, protege o consumidor e o abuso das posições dominantes e fomenta a eficiência dos operadores. A liberdade de escolha é importante porque poderá ser o melhor motor de eficiência
do sistema de saúde, porque provocará uma dinâmica da formação de preços que aportará mais valor. É muito fácil, quando nós fixamos, por exemplo, numa convenção, um preço para o raio-x do tórax em 12 euros, concorrem os operadores todos do país para fazer esse exame para os utentes do Serviço Nacional de Saúde, e o Estado não está preocupado se o operador A ou B consegue fazer isso por 12 euros. Achou, pelos estudos que fez, que 12 euros era um preço razoável. As pessoas responderam a querer fazer exames a esse preço. É porque o preço funciona. Portanto, nós o que estamos a encontrar no Serviço Nacional de Saúde é que chegamos ao fim do ano e vamos ter, digamos, uma espécie de correção dos preços, vamos injetar mais capital nos hospitais, vamos injetar, digamos, subsídios suplementares para fazer face a pagamentos a fornecedores, etc., esquecendo o preço. E então arranjamos o que chamamos os custos de contexto, que é uma forma velada de subsidiar, em alguns casos, a ineficiência dos hospitais. Portanto, as convenções são, de facto, aqui um tema importante. O caminho da liberdade de escolha é um imperativo de respeito pela liberdade do cidadão e do consumidor que fará as suas escolhas esclarecidas. Obrigado. Fantástico, José Mendes Ribeiro, como sempre, muito claro e objetivo, muitos parabéns também por esta intervenção. Eu sei que temos aqui alguns gestores hospitalares, nomeadamente o amigo Carlos Alberto e também o Paulo Neves, mas eu, por uma questão de, digamos, de lógica, não sei se é o Luísa que está aqui connosco, e tanto quanto eu sei está agora na UTAD, e que, pronto, sabemos que tem ligações a Angola. Se quer fazer algum pequeno comentário, tínhamos muito gosto, antes de passar aos outros, também querem fazer. Muito obrigada pela oportunidade que deram para acompanhar essas temáticas, esta matéria. Realmente este é um problema nacional, vamos dizer, é um problema global, vamos assim dizer. E gostava só de frisar uma coisa. O senhor Dr. Mendes Ribeiro falou na questão dos dados, portanto, dos dados da saúde, relativamente da consolidação dos dados, vamos dizer, a nível nacional. Portanto, no mestrado que eu fiz em Gestão de Serviços de Saúde, na UTAD, isso já há 3 anos, a caminho de 4, já houve uma iniciativa da UTAD aos alunos todos, e que eu também o fiz, acho que se não estou em erro, o PDA, que eu acho que é ligado com os dados da saúde, em que todos os alunos tinham que inserir o histórico da saúde, eu também o fiz, e que realmente o objetivo era, portanto, tornar os dados mais disponíveis, mais abrangentes. Portanto, vi que realmente esta temática ainda está um bocadinho, ainda não se desenvolveu bastante, e que realmente continua a ser um tema muito interessante, e gostei muito da abordagem. Muito bem. Pronto, nós temos agora aqui 2 gestores hospitalares connosco, portanto, o Carlos Alberto e o Paulo Neves. Portanto, se calhar, por ordem alfabética, o Paulo não se importa, o Paulo, portanto, está no Algarve, o Carlos Alberto é o responsável, presidente da Concentração do Hospital na zona do Grande Porto. Se calhar começamos pelo caso, o Paulo não se importa, e depois passamos ao Paulo Neves. E com isso fechamos este primeiro triângulo de questões. Estava que, além da intervenção do Mendes Ribeiro, também comentassem, obviamente, sobre a nota, aquilo que sabem. Elas foram diferentes, mas são complementares. Carlos Alberto. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer até a disponibilidade que me dão de poder falar agora, porque eu, tal como tinha referido no início, eu vou ter necessidade de me ausentar, porque tenho que dar apoio à minha mãe por questões de Covid, e vou ter que me ausentar daqui a bocadinho. Mas não queria perder a oportunidade, porque foram de facto 2 apresentações que do meu ponto de vista são, à semelhança do que o Jaime nos vai habituando, são apresentações de altíssimo nível. Eu relativamente à Maria Manuel Mota, de facto, olho para isto com o ar contemplativo de alguém que não sendo da área, fica deslumbrado com tudo aquilo que nos foi transmitido, ou seja, a capacidade, o empenho, a imaginação para trazer soluções como ela aqui nos apresentou, e portanto essa é de facto, digamos, a única coisa que eu posso referir relativamente à intervenção da Maria Manuel Mota, porque é uma área que eu de facto não domino, e não queria ter o atrevimento sequer de me estar a meter nisso com pessoas tão ilustres e tão elevada craveira.
Já relativamente ao Mendes Ribeiro, que temos uma proximidade muito maior, ainda há pouco tempo estivemos na Madeira juntos e tivemos a oportunidade de partilhar pontos de vista e experiências, etc., longuíssimos durante aquela nossa estadia. Eu gostava de, enfim, até porque é uma área mais próxima daquela que eu tenho desenvolvido no dia a dia nos últimos anos, gostava de fazer aqui 3 ou 4 comentários. O Jaime sabe, eu sou um gestor hospitalar um bocadinho fora do normal, eu trabalhei com o Jaime no Grupo Amorim, portanto foram anos de experiências profissionais diferentes em que eu estava fora dos hospitais, portanto a minha experiência profissional às vezes é na saúde, mas muita da minha vida foi feita fora da saúde, Grupo Amorim, Altice, Correios, etc. Relativamente a isto da saúde, eu sou de facto, como dizia o Jaime, eu sou neste momento, e desde 2016, um presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que é assim muito rapidamente para as pessoas perceberem aquilo que eu costumo caracterizar, para quem não é da região, quase como se fosse o Amadora Sintra do Norte, ou seja, é o grande hospital ao lado da grande metrópole. Nós somos o hospital que trata 500 mil pessoas, não é ao lado de Lisboa, é ao lado do Porto. Os nossos hospitais estão situados em Amarante e Penafiel, temos 12 concelhos de 4 distritos de área envolvente e de população incumbência para trabalhar. E eu gostava digamos, porque este tema dava muito pano para mangas, eu vou tentar ser... Vamos tentar ser sucintos também para dar oportunidade aos outros também. Exatamente, o mais rápido possível. Eu queria dizer aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, relativamente aos hospitais, o que o Mendes Ribeiro disse é tudo verdade, não se pode contestar tudo aquilo que ele disse, é evidente que é verdade. Eu das cinco sugestões que ele faz, eu tenho aqui as minhas reservas, mas era também um tema para muita discussão muito longa relativamente à liberdade de escolha, porque acho que tem coisas que faz sentido o que ele diz, mas isto carece de uma discussão mais aprofundada, enfim, as outras sim. Mas eu gostava de dizer o seguinte, também, porque do que disse o Mendes Ribeiro, eu também não gostava, e ainda por cima sendo eu administrador de um hospital público, também não gostava que ficasse aqui no ar a ideia de que não há hospitais públicos com os tais bons desempenhos e boas práticas. E já agora, por experiência própria, permitam-me só partilhar 3 ou 4 coisas. Mendes Ribeiro fala aqui do capital humano, absolutamente fundamental. Eu hoje tenho no meu centro hospitalar aquilo que eu chamo um centro hospitalar sexy, onde não tenho nenhuma dificuldade de captar profissionais, tenho uma média de idades de 41 anos, passámos de 1.800 profissionais em 2016 para 2.300 neste momento. Eu tinha 3 anos de lista de espera de consulta de cardiologia em 2016, hoje tenho cardiologistas em lista de espera para vir trabalhar para o hospital. Portanto, há hospitais públicos com boas práticas. Relativamente à questão que o Mendes Ribeiro falava há bocadinho, de um aspecto que eu acho que é muito importante e vale a pena discuti-lo, talvez mais aprofundadamente, a questão dos cuidados primários. Vale a pena ver, porque o Mendes Ribeiro falou numa questão e relativamente ao Norte, por exemplo, o Norte tem cobertura quase total de médicos de família. Portanto, no Norte esse problema não se põe. Eu acho que a questão tem que se pôr mais fundo, que é perguntar porquê é que nós no Norte, com total cobertura de médicos de família, continuamos a ter, e os tempos últimos são disso o exemplo, a afluência à urgência tão caótica como temos, ou seja, é preciso ver se a discussão que está a ser feita é a discussão certa, porque se calhar as pessoas que vão aos cuidados primários, nem todas deixam de ter necessidade de ir ao hospital. Há alguns casos que se calhar vão aos cuidados primários e depois têm que ir ao hospital. É uma discussão que tem que ser feita mais aprofundada, porque este tema do Norte é um tema que nós temos total cobertura de médicos de família e depois temos o problema por ali fora também. Já estou muito de acordo e é a tal discussão que é importante fazer. Porque é que os tais hospitais, 3 de Lisboa, 1 de Coimbra e 1 do Algarve, são aqueles pontos crónicos da dificuldade? Na saúde, há de facto, do ponto de vista dos indicadores, o Mendes Ribeiro sabe isso, e portanto é uma questão que depois podem discutir isto mais aprofundadamente, o Norte tem inquestionavelmente, em quase todos os indicadores, melhores performances. E, portanto, vale a pena, dentro do tal espírito que se falava há bocadinho, de perda de preconceitos, etc., olhar isto de uma forma mais assertiva. Ok, vamos talvez acelerar também. Peço desculpa, ok. Está tudo já, não é? Muito bem. Obrigado. Passamos agora para o Algarve. Não, está ótimo. Passamos agora para o Algarve. Temos aqui connosco o Paulo Neves. Viva, Paulo, estás tudo bem? Que é administrador do Hospital do Algarve e que nos traz uma visão diferente, possivelmente. Força, Paulo. Olá, muito obrigado pelas intervenções, pelo convite. Bem, eu não vou comentar propriamente as intervenções, mas sim, já mas que... eventualmente colocar uma questão. Sim, certo, claro.
Eu sou agora um dos responsáveis pelos 5 que representa 60% do buraco negro que o Zé Mendes Ribeiro, peço desculpa por tratar assim, mencionou na sua brilhante intervenção. Mas antes de precisamente avançar para essa intervenção, os meus parabéns à professora Maria Manuel Mota, porque no Instituto de Medicina Molecular, de facto, com o exemplo que deram, foram a máquina que fez que tão bem o Algarve com o nosso ABC, visto que o ABC é da Universidade do Algarve e do CHU em partes iguais, de facto fizessem a diferença no contexto nacional da resposta à pandemia, com a inovação e com muito voluntarismo durante uma fase do sistema, e depois muito profissionalismo e muita capacidade de resposta transversal, desde os mais idosos até, claro, a toda a população em geral e em apoio aos municípios. De facto, tal e qual como aí foi mencionado no caso de Lisboa em particular, temos muito a agradecer à população, à sociedade civil, que através destas associações, destas entidades, conseguiram motivar centenas de pessoas para uma circunstância que era desconhecida, de resposta, enfim, empírica no princípio, mas depois muito científica e muito capaz, e nesse sentido, também no caso do ABC como esse, ficámos muito surpreendidos pela positiva, pelo serviço público que fizeram a cada uma dos cientistas, enfim, e cada um dos profissionais que se agregaram para essa capacidade de resposta. Sobre o ponto 4 do capital humano que Zé Mendes Ribeiro mencionou, e talvez o maior calcanhar daqueles que nós temos. Vamos ver, uma coisa prática. Eu cheguei ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve em julho de 2020, e portanto ainda não contribui muito para aqueles números que o Conselho de Finanças Públicas aí menciona. Acredito que quando chegarem ao meu mandato as coisas vão piorar e já vamos explicar porquê. Então vejamos só o caso do capital humano. Eu vim da privada, do setor da saúde na privada, onde estive até 2014. E sei que na pública, permitam que eu use o verso e o inverso desta história, como é que se pagava. E pagava-se tão mal que, de facto, eu, na privada, conseguia ficar com os bons doentes do Serviço Nacional de Saúde. O que é que são os bons doentes do Serviço Nacional de Saúde? São aqueles que, afinal, são suportados, aliás, suportam com os seus seguros o copagamento dos cuidados que são necessários e, portanto, saem dos hospitais públicos para irem, depois de estabilizar numa situação de urgência, vão para o privado. E quem é que normalmente os trazia? Os médicos do SNS. Falemos com total franqueza, não é? Eu fui nomeado por este governo, não tenho nenhum problema em dar a minha opinião sobre o que é que se passa hoje. Passemos então de 2014 para o meu centro hospitalar hoje. Então vejamos, eu pago, e eu digo pago, enfim, pagamos todos nós, mas eu tenho o pelouro do capital humano. E desse pelouro do capital humano eu sei quanto é que paga cada médico, cada enfermeiro, não é? Agora passo a ter a visão deste lado daquilo que antes eu era beneficiário em relação àquilo que acontecia daquele lado. E continua a acontecer. E como é que não pode acontecer? Vejam só. Eu tenho, de uma especialidade, 30 médicos. Não vou dizer qual é a especialidade, senão já estou aqui a entrar em pormenores que não devo. 30 médicos. Desses 30 médicos, eu pago, grosso modo, na carreira, igual a todos. Isto quer dizer o quê? Trabalhem ou não trabalhem? Quer dizer, de uma forma muito frontal, porque não há tempo para explicar mais, não é? Ganham todos igual. Na sua carreira, na sua graduação, ganham todos igual. Produza ou não produza. Ora, no privado não é assim. No privado é, produz mais e melhor, recebe mais e melhor. Ou seja, resolve problemas às pessoas, recebe mais, não resolve problemas, não recebe. No público, o que trabalha fica a olhar para o colega, estou a falar entre médicos e enfermeiros, fica a olhar para o colega, que o colega não trabalha igual e ele recebe igual, sendo que este que trabalha, além de se esforçar, tem um outro problema, que é, está a correr riscos na sua profissão, que o outro não está a correr risco algum. E aquele está-se a poupar para a seguir ir fazer a sua privada, e o outro, que é um bom samaritano, verdadeiramente ainda chega ao final do mês e paga 50% de impostos. Aquele que não trabalha, o que é que faz? Cria uma empresa
onde mete os custos do carro e outras coisas que consegue nessa empresa e, portanto, foge, peço desculpa dizendo melhor, tem um planeamento fiscal que o primeiro que declara tudo, desgraçado, vai receber 3.000 euros ao final do ano e o outro recebe 17.000. Eu não estou a falar assim por alto, estou a falar mesmo a verdade, é o que acontece. Ora, quem é o profissional que está motivado para trabalhar assim? Eu, portanto, diria, mesmo sendo socialista como pessoa, quer dizer, é preciso tratar o que é igual de maneira igual. Mas o que é diferente, objetivamente, isso é que é justo. E, portanto, neste caso, são todos médicos, são todos da mesma carreira, até na mesma graduação, mas quem trabalha recebe e quem não trabalha não deve receber o mesmo que o outro que trabalha mais. É tão simples quanto isto. Bom, portanto, o capital humano, penso que isto não só é fundamental para reter médicos e para a justiça do sistema, como por outra circunstância. Ora, eu disse há bocadinho que o custo todo é quando o INEM me traz os doentes para o meu hospital, onde tem 10 urgências abertas no Algarve, todos os dias do ano, 24 horas por dia, o custo todo do grande impacto de estabilizar o doente fica no SNS. Quando o doente está estabilizado e tem seguro, vai para onde? Claro que vai para o privado. Então, mas alguém tem capacidade de aguentar o que se passa numa urgência do hospital público? Não. Ali ou há indigentes, ou há casos sociais, ou são aquelas pessoas que estão mesmo numa situação de grande gravidade. Só lá estão durante esse tempo. Portanto, temos que ter total frontalidade, e vocês conhecem melhor isto que eu, da forma como esta circunstância deve atacar. Antes de 2011 era diferente, e nós temos essa possibilidade. No caso do Algarve, um exemplo. Reparem, como é que uma empresa que é criada com um capital próprio negativo de 40 milhões de euros, em 2008, alguma vez, vai se endireitar no Serviço Nacional de Saúde? Estou a falar do meu hospital, mas quem é que cria uma empresa com capital próprio negativo? Só o Estado. O Estado faz estas coisas que é só espantoso, que depois, uns 10 anos depois, vai-se ver o Conselho de Finanças Públicas e vai dizer, mas então, isto não é possível. Quero mais um exemplo. Então, durante este tempo todo, eu estou a falar outra vez para o PS, foi o primeiro-ministro José Sócrates, em 2008, vem cá lançar uma primeira pedra de um novo centro hospitalar universitário, para substituir este hospital de 43 anos. Um exemplo. De lá para cá, basta só ver as contas. Nem compram ecógrafos, nem raio-x. Já tem 3 salas de raio-x na urgência de Faro, nem falo de Portimão. Nenhuma das salas de raio-x convencional, nem sequer tem um raio-x digital direto. Nenhum deles está a funcionar. Mas isto é uma coisa sem impensável. E porquê? Porque os vários governos foram dizendo, vocês têm uma situação negativa. Pois puderam, mas o capital próprio já era negativo, 41 milhões de euros em 2008. Agora, não se pode fazer investimento. E já agora esperem que vão ter um hospital novo. Ou seja, é um nem investimos neste que vamos ter o novo, nem temos o novo, e nem sei quando é que vamos ter o novo. Finalizo só com isto. O exemplo de tentar deixar aqui uma situação do futuro com interesse. O caso do Algarve é daqueles casos, e agora resolvi aqui uma outra circunstância, que é um grande desafio, e aqui no caso do Algarve está de caras, não é? Então nós temos uma ARS, temos um único centro hospitalar universitário, temos a Universidade do Algarve com a Faculdade de Medicina e a Escola Superior de Saúde. Não deveria ser aqui que nós devíamos implementar a integração de cuidados entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de agudos e hospitalares? Isto é óbvio. E a verdade é que os centros de saúde não funcionam. Vai tudo para o hospital. Eu tenho 1000 pessoas por dia a entrar na minha urgência. 1000 por dia. Além dos 1.200 que têm internados. E muito obrigado. Tentei ser rápido para que... Está ótimo, pronto, muito bem. Eu passava agora à Maria Manuel e aos Mendes Ribeiro, para comentar esta primeira ronda. Depois temos uma segunda ronda. Eu vou também desafiar aqui outras pessoas mais ligadas à ciência, talvez questionarem mais a Maria Manuel. Maria Manuel, começando por si. Eu estava a ouvir com muito interesse, porque obviamente aprendi imenso com o José Mendes Ribeiro, aprendi imenso com tudo o que foi dito, porque obviamente eu venho de um campo diferente. Mas eu acho mesmo que, ou seja, nós temos mesmo que mudar. No início estávamos a comentar que eu ontem estive numa sessão sobre ciência, que era sobre os laboratórios associados, e uma das presentes de um dos laboratórios associados, a diretora, etc., disse, não, nós não podemos estar tão negativo, nós temos que andar, ir caminhando, ir fazendo. O problema é que este caminhar, ir tentando fazer, nunca fazemos corretamente, e fazemos talvez os tais erros que
que simplesmente abrimos empresas com não sei quanto, com capital negativo, etc. O que eu acho é que todas estas hipóteses, eu não compreendendo, e portanto tenho aqui que ter aqui uma noção, todas estas soluções que o José Mendes Ribeiro aqui apresentou e que diz quais são os cenários, as soluções, etc., tem que chegar, tem que se começar a fazer. E acho que ele fez algo muito interessante, que é, obviamente as pessoas têm ideologias e vamos ter governos com ideologias diferentes, isso chama-se democracia, e vão alternar entre um e outro, porque também já percebemos que se não alternar muitas vezes também é grave, não é? E portanto, porque nós queremos continuar em democracia e portanto isso é mesmo assim, e obviamente tem esse tipo de problemas de alterarem as coisas de umas para as outras. Mas nós temos que chegar a um consenso de razoabilidade, temos que trazer moderados, em que simplesmente temos que ter uma base que é mantida. Todos percebemos que temos que ter uma boa saúde, acho que todos percebemos que temos que ter uma saúde que simplesmente chega a todos, não podemos nos permitir, não estamos a um nível de país que pode dizer que a saúde não chega a todos, toda a gente tem que ter direito a ter acesso ao nível de saúde, ninguém quer não ter isso, e portanto temos que chegar a esse nível basal e que tem que ser bem gerido e que tem que ser, eu acho que isto temos mesmo que chamar à razão, e mais uma vez aí puxa bravo um bocadinho a nossa sardinha, que é, como nós fizemos esta resolução para este tipo de problemas, nós podemos arranjar formas de arranjar soluções para outros problemas que sejam desta forma, ou seja, que sejam a preço que é justo e que simplesmente cheguem a todos. Eu acho que realmente às tantas a solução no futuro do país está muito em criar este tipo de soluções que não têm que ser públicas só apenas, o IMM não é público, foi como eu vos expliquei no início, o IMM é uma instituição privada, tem uma gestão completamente privada, funcionamos como se fosse uma empresa, ok? O nosso diretor, aliás, de operações diz-nos uma corporation, ok? Portanto é muito novo e portanto usa este tipo de buzzword, mas portanto nós temos algo que é muito transparente, tudo é claríssimo, não gastamos dinheiro a mais que não podemos, o nosso dinheiro é exatamente para o nosso core business que é ciência, mas podemos contribuir para arranjar soluções que simplesmente sejam a um preço que é justo e que não sejam especulativo. E eu acho que é esse provavelmente o caminho que nós temos que ir, temos que realmente trazer para a mesa, e eu não diria só de discussão, porque discussão nós já discutimos imenso e falamos sempre imenso e é super interessante, mas nós temos que trazer para a mesa da resolução pessoas que sejam moderadas e que simplesmente e pragmáticas, e como é que vamos resolver estes problemas. Muito bem, Manuel. José Mendes Ribeiro, quer também comentar as questões e comentários que tivemos? Está ligado? Agora está ligado. Eu vou comentar aqui de uma maneira muito rápida. Breve, eu queria passar a uma segunda ronda, está bem? De comentários. Ok. Realmente gostava que o professor Tibolé também, que depois fizesse um pequeno comentário na área da ciência, está bem? Faz favor. Muito bem. Eu cingi-me a informação pública não contestada. Portanto, este relatório, por exemplo, que estava a citar do Tribunal de Contas ou do Conselho das Finanças Públicas, tem dias. Este tem dias e foi citado em toda a imprensa, etc. E comecei por dizer que, de facto, o tema tem a ver com o nosso modelo de governação da saúde, não é? Nós não damos responsabilidade às pessoas, não damos liberdade. Por exemplo, o Paulo Neves estava a falar no caso da integração de cuidados e no caso do Algarve tem, aqui há uns anos, fez justamente a criação do centro hospitalar agregando Portimão com Faro, para tentar ter economia de escala, inclusivamente pela dificuldade que havia de ter médicos escalados para urgências diferentes e, portanto, ter aí alguma economia de escala. Neste momento é preciso dar mais esse passo de juntar os centros de saúde, trazê-los a bordo, mas o primeiro passo para a integração de cuidados é conseguir partilhar a informação de forma eletrónica. Isso é fundamental, porque um doente que entra de urgência no INEM em Portimão e fazem-lhe um TAC, ele tem um tema qualquer que precisa de ir transportado para Faro. Esse doente chega a Faro,
venha ele de Portimão ou de um hospital privado ou qualquer coisa, e nós não temos a informação sobre ele. E vão fazer novos exames e novos destaques. Perdemos o tempo do tratar, muitas vezes, e criamos um custo desnecessário. Portanto, é preciso que as equipas de gestão hospitalar e, sobretudo, olha, o caso do Paulo Neves tem experiência do setor privado, é um add-on, digamos, importante para olhar agora com outros olhos para os temas da eficiência e do nível de serviço, porque nós estamos a dar níveis de serviço às pessoas muito maus e temos de ter consciência disso, quer dizer, não é bom o que está a acontecer com os centros de saúde. Eu vejo pessoas da minha família, eu conheço muita gente na saúde, trabalha há 30 anos na saúde, e pego no telefone e consigo falar com as pessoas que quero. Mas eu não posso estar a fazer isso, digamos, furando um bocadinho o sistema, não é? A verdade é que uma pessoa pode estar uma manhã inteira a tentar ligar para um centro de saúde para marcar uma consulta. Isso não pode acontecer nos dias de hoje. Portanto, nós temos que dar um abanão grande ao sistema para pôr as coisas a funcionar de outra forma. Porque senão isto é um desperdício e é intolerável para o nível de exigência de impostos sobre as pessoas que está a ser feito. Portanto, temos um orçamento brutal na saúde e não temos capacidade de continuar a acumular dívida e no ano que vem vamos ter que aumentar outra vez. Muito bem. Professor Tibalé, quer fazer um comentário, quer em relação à Maria Manuel Mota, quer em relação aos Zé Mendes Ribeiro? Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. 2 pequenos comentários, mas primeiro quero agradecer aos oradores e ao Jaime por ter proporcionado esta sessão. Em relação à questão da informação, que o José Mendes Ribeiro também enunciou, eu quero dizer que este é um problema de fundo. Aliás, todo o problema da arquitetura, da infraestrutura, que possibilita que os sistemas de informação suportem as atividades da saúde e, sobretudo, suportem os cidadãos e os profissionais, é algo vital e que precisa de ser pensado e posto no terreno de uma forma completamente horizontal a todas as instituições e todos os setores que atuam na saúde e todos os stakeholders. Isso implica uma junção de competências, obviamente competências da saúde, competências profissionais na minha área. Essas competências existem. E mais, arquiteturas para fazer isto, para a saúde em Portugal, estão propostas há muitos anos. Posso dizer, eu pessoalmente há mais de 20 anos que ando a trabalhar nisso e a falar. E o problema o que há é que não há interlocutor. Não há interlocutor, porque isto não é um problema da Ministra da Saúde. Isto é um problema do país. E de alguma maneira eu atrevia-me a sugerir, na sequência destas iniciativas terroristas, subversivas, que o nosso promotor tem feito com estas discussões, é que se seguirmos o exemplo da Maria Manuel Mota, que é primeiro fazemos e demonstra-se como se faz, e depois a seguir vai-se exigir que se faça e que se generalize. Ora, a questão é que se houver um conjunto de profissionais de várias áreas, pessoas em vários, por exemplo, como o leque de pessoas que estão a ser isso, que ponham de pé uma proposta concreta a engenheiro, quer dizer, nós queremos uma arquitetura de sistemas de informação para a saúde com estes atributos. E vamos lutar por isso, porque nós não podemos lutar por haver mais grupos de estudo e mais comissões, nunca mais lá chegamos. É preciso pôr uma coisa concreta no terreno. Não há nenhuma razão técnica para que hoje não seja possível ter toda a informação de saúde sobre a minha pessoa, José Tribolé, no espaço virtual, acessível e organizada por toda a gente que eu autorize, ou que os médicos têm autoridade para mexer nestas coisas, autorizem, não há nenhuma razão. E a única coisa que cede é que não há algo de concreto que possa levar quem tem poder para legislar a legislar, que a gente tem que chegar ao pé dos legisladores e dizer assim, aprovem isto concreto, e temos que fazer isto, porque senão não vamos lá, não é com comissões. Quanto à professora Maria Manuel Mota, quero dizer que fiquei mesmo emocionado a ouvir
a sua saga. Eu sou um bocadinho mais velho, muito mais velho que você. Portanto, você era uma criança quando eu estava a começar a brincar aos institutos. E quero dizer que me revejo completamente nas suas aventuras. E só lhe queria dizer que estou à sua disposição. Aliás, ia-lhe mandar um e-mail, porque quando me contou desta experiência, a sua determinação corretíssima, dizer, epá, eu preciso, nós temos que criar uma capacidade que forneça ao país eu não sei agora os nomes que disse, que consiga transportar a nossa capacidade científica para demonstradores e mesmo coisas operacionais no terreno, aplicada a casos concretos, a situações concretas. Só que aviso já, e estou pronto para eu e os meus colegas podemos discutir com vocês da nossa experiência. Nós passamos por isso e vivemos isso, não é? Que é o seguinte, uma instituição que faça esse tipo de atividade de demonstração, desenvolvimento e transferência de tecnologia tem características totalmente distintas de uma instituição de investigação, porque as pessoas envolvidas, a sua cultura é completamente diferente. Eu vou-lhe já dizer, o desafio de conseguir gerir o sistema, mas dando a especificidade de lidar com esses diferentes atributos, é um desafio de arquitetura organizacional que não é trivial. E tenho todo o gosto, e tenho a ser com os meus colegas, em transmitir-lhe as experiências e as vivências positivas e negativas que temos tido, porque senão é capaz de repetir erros que nós repetimos e que era bom evitar. Muito bem. Nós falamos aqui em tecnologia e gestão e temos aqui connosco também o Pedro Afonso, portanto, que é o CEO de um grupo importante, também tem uma empresa ligada à tecnologia, que tem experiência também de recursos humanos. Pedro, penso que também quer fazer um pequeno comentário, não é? Faz favor. Sim, estão-me a ouvir bem? Já. Estamos perfeitamente. Eu estou de viagem de carro e parei o carro para acompanhar aqui a sessão. Eu não consegui acompanhar a professora desde o início, acho que entrei às 18h18 ou 18h16. Eu queria pegar aqui nas palavras do professor Tribolé, de quem sou discípulo do ponto de vista técnico, se quiserem, e portanto passo o interesse nessa parte. Há uma reflexão que tenho feito sobre estas coisas e conhecendo também a realidade de outra zona científica, embora não tenha trabalhado lá, mas eu divido esta cadeia de valor toda em 3 partes. A investigação pura e dura são os pianistas. Portanto, a professora é bióloga, o professor Tribolé é de outra área científica. Depois, estes institutos, tipo IMM, INES, que são os que constroem os pianos. E depois há as empresas que são os carregadores de pianos. Pronto, e portanto, os perfis profissionais e o tipo de pessoas que nós temos, nas pessoas que tocam piano, nas pessoas que constroem os pianos e nas pessoas que carregam os pianos são completamente diferentes. E eu identifiquei nas palavras da professora, e depois já vou ao José Ribeiro também, algumas palavras que são claramente quem anda com pianos às costas, que têm a ver com a mobilização da máquina, com a política que é preciso fazer, com a energia que é preciso meter todos os dias para liderar equipas onde a gente não tem controle sobre como é que os recursos humanos são geridos, etc, etc. E por isso é um grande apreço que tenho por todas estas pessoas que gerem neste contexto quando não têm autonomia para fazer aquilo que é necessário fazer. Porque numa empresa em que a gente carrega pianos, de facto é duro porque carregamos pianos, mas depois temos autonomia para, se for necessário, reúne-se a Comissão Executiva em 24 horas e toma-se uma decisão sobre uma categoria profissional para estar em place no dia 1 do mês que vem. E isto é uma coisa brutal, trabalhar num ecossistema assim. E, portanto, há vantagens também em ser carregador de pianos, claramente. Mas a questão que queria tocar, ainda não era bem esta, isto foi só mais uma reflexão, colocou uma expressão que eu gosto muito, que é a política põe o carro à frente dos bois. Eu, quando estava aqui parado, fui escrevendo aqui à frente. Pois o problema, eu digo isto repetidamente, é que hoje gere-se para o soundbite. E nestas coisas da saúde, isto tem uma implicação direta com a produção económica, como disse, penso, o José Ribeiro. Nós no nosso grupo medimos isso. Quando nós temos um trabalhador que fica de baixa porque teve um acidente de trabalho ou porque está de baixa psicológica por alguma razão, são horas produtivas que a gente não consegue vender na economia, que a gente não consegue exportar e que a gente não consegue vender em Portugal. Portanto, nós contabilizamos, no fundo, os acidentes ou os incidentes que acontecem com as pessoas que têm baixa e as que não têm baixa. E medimos isso com números, com matemática. E depois a professora disse uma outra coisa que eu achei delicioso, que é pensamento, pessoas e delivery.
Isto é exatamente o que um carregador de pianos tem que pensar, que é pensar no problema, qual é o problema que vai resolver, prototipar, para encontrar soluções para o cliente, e depois fazer o delivery e massificar em série. Portanto, gostei muito da forma como expôs o assunto. Não é à toa que com o IMM nós assinámos um protocolo recentemente, não sei se lembra, professor, ainda temos que nos juntar sobre isso, para trazer Sim. os temas da saúde mental para dentro do grupo. Estamos a começar e estas coisas fazem-se com pequenas coisas. O protocolo ainda não está muito materializado, houve um workshop com as pessoas, mas nós achamos que devemos entrar por aí e fazê-lo crescer com o tempo. Portanto, estar à espera de uma grande estratégia não vai funcionar, temos que começar com pequenas coisas e depois ser agile, como se diz agora. Em programação agora chama-se low code, que é projetos de curto prazo, vamos acrescentando em cima. Portanto, vamos fazendo aos poucos. José Ribeiro falou de digitalização e listas de espera. Isto é um tema de gestão, não é outra coisa. O antigo Ministro da Economia disse-me uma vez em novembro do ano passado, todos os ministérios têm uma visão da A a Z do seu ministério sobre sistemas de informação, mas depois contratamos funcionários públicos para andar a levar a informação dos ministérios para os outros porque os sistemas não falam entre si. Portanto, não há visão sistémica nestas coisas. E pronto, é isto. Muito bem, Jaime, obrigado. Muito eu queria só dizer que ao Pedro Não, Manuel, nós vamos ter agora uma intervenção final, portanto, começo consigo e depois temos o José Mendes Ribeiro, para acabarmos normalmente às 8h20, portanto, passamos um bocado. Manuel, por favor, para comentar o professor Tibolé e o Pedro Afonso. Ora, primeiro de tudo, acho que são palavras, não as mereço, mas eu queria só dizer aqui ao Pedro Afonso que a nossa cientista, a Luísa Lopes, que está a fazer o trabalho com ele, está muito, muito entusiasmada e todos no IMM estamos mesmo muito entusiasmados que este projeto também ande para a frente. E também é mais uma vez um projeto que está próximo das pessoas. Portanto, eu acho que é... sem dúvida que nós pretendemos, e vou estar muito interessada em falar com o José Tibolé, que eu acho que nós realmente não queremos repetir os mesmos erros, não é? Ao mesmo tempo, às vezes também acho que precisamos ser um bocadinho naivos, ok? Porque se começarmos a ficar com tantos medos, depois não fazemos, mas eu acho que o mais importante aqui, o que foi também dito, tudo isto, e isto obviamente há muita coisa para dizer, eu até estou aqui com dificuldade, dizer o José Mendes Ribeiro disse muito claramente, isto tudo já é consenso, já foi dito, já veio o tribunal, já veio dizer isto, portanto já há consenso sobre coisas, o que nós temos que pôr é as mãos na massa, nós realmente temos que carregar pianos, nós temos que pôr as mãos na massa, concordo, às tantas com o que foi dito, que se houver uma iniciativa de dizer qual é o plano, ir apresentar esse plano, fazê-lo às tantas seria mais simples, depois também, obviamente a dificuldade que Pedro Afonso disse, cada um quer fazer à sua maneira, depois não há comunicação entre as pessoas, portanto isto também tem, mas é tudo uma questão, às tantas de gestão, uma questão de nós nos sentarmos à volta de uma mesa, não para discutirmos mais uma vez como é que vamos simplesmente arranjar uma solução e implementá-la. E na saúde, isto obviamente nós imaginamos que o Ministério faz isto, não é? Ou seja, que é este papel do Ministério. Um Ministério, imagino que é chamar os stakeholders e dizer, mas senhores, muito bem, qual é a prática, como é que vamos fazer isto? E não me parece, quando nos dizem que, e eu vejo aqui o Hospital Santa Maria, que é dirigido, qualquer coisa que se peça para nós, a nossa agilidade no IMM é 1 milhão de vezes superior à agilidade do hospital aqui ao lado. Coisas que queremos fazer conjuntas. Uma coisa que nós decidimos em 24 horas, está 2 meses para se decidir ali. Quer dizer, e nós não decidimos de todo, sem pensarmos, sem estar fundamentado legalmente, etc. Atenção, ninguém faz isso de nenhuma dessas formas. Mas como é que isto é possível? Portanto, é impossível fazermos isto. E o dinheiro que estamos a perder, mesmo na saúde, porque nós poderíamos ter muito mais clinical trials pagas pelas farmacêuticas. Há todo um lado que a ciência podia estar, que a saúde poderia também estar a ganhar e que estamos a perder e que outros países ganham. Eu ainda, a semana passada, estive num centro, no Val d'Hebron, em Espanha, e que também é público, completamente público, e tenho uma agilidade para fazer clinical trials em que estamos a falar em que só o ganho de overheads do instituto deles que gere, porque é, digamos, um homólogo do IMM que gere para eles os clinical trials e só de algumas das áreas, só para eles são cerca de 80 milhões de euros.
para o Instituto e que não ganha, portanto, as overheads principais vão para o hospital. Portanto, estamos a falar de ganhos que nós poderíamos fazer coisas diferentes. E poderíamos, e eu acho que temos que ser mesmo pragmáticos, temos que, e, acima de tudo, também algo que eu gostaria de propor aqui que não falei. Como são eleitas as lideranças também são muito importantes. As políticas, já percebemos, é numa democracia, as pessoas votam, etc. Mas nós temos que decidir como é que é eleito um reitor, como é que é eleito um administrador hospitalar, etc. E eu vou ser franca, quer um sistema, quer outro são errados. Quer o sistema colegial, que são de baixo que elegem para cima, é errado. Okay? A escola, o diretor da escola ser eleito pelos seus pares, não concordo. Não vai ser assim que vamos ter pessoas capazes, porque vão eleger aqueles que os chateiam menos. E vai ser, é natural, é o ser humano, ok? Eleger politicamente, por ser um cargo de confiança política, é errado estar sempre a mudar. O que nós devemos fazer era um concurso, e esse concurso concorrem pessoas, e as pessoas vêm pela sua capacidade que mostram de liderar uma determinada estrutura. E se for feito dessa forma, pessoalmente, acho que teria muito mais capacidade das coisas andarem para a frente, porque muitas vezes também temos falta de liderança e a capacidade de quem está em cima dar autonomia para que essas pessoas liderem com a máxima capacidade que têm. Muito obrigado, Manuel, mais uma vez, e agradeço já toda a intervenção que fez, que foi de facto fantástica, e o exemplo do MN, que é um orgulho para nós todos. José Mendes Ribeiro, para terminar, já ultrapassamos um bocado a hora. Muito bem, vou ser muito prático. Felicitava a Maria Manuel, porque de facto é fabuloso o trabalho que estão a fazer e a liderança que têm, digamos, e que acaba por ser um exemplo também para aquilo que discutíamos há pouco do que está a faltar nos hospitais, por exemplo. É terem essa capacidade de autonomia, de poderem liderar as suas equipas e não demorar 6 meses para autorizarem um contrato de um enfermeiro para ir trabalhar 4 meses. Portanto, isto é absolutamente impossível de trabalhar assim. Portanto, o tema da liderança é fundamental. Temos que caminhar, como fizemos há uns anos, por exemplo, quando transformámos os hospitais em empresa, foi justamente no sentido de agilizar a sua gestão e dar autonomia aos hospitais. Havia um projeto, ainda com o Ministro Centeno, de ter 11 hospitais onde se ia testar, digamos, um modelo de liderança diferente e dava-se autonomia de decisão aos conselhos de administração, como faz sentido, a partir da negociação de um plano de atividade e de um plano de negócio para 5 anos. Isso anda ainda em discussão há 5 anos. Portanto, assim as coisas não avançam. Portanto, o tema da liderança é fundamental, mas também é fundamental sermos ousados e também sermos nós a questionar e nós a empurrar a máquina para a frente. Portanto, quem tem a oportunidade, quem está a gerir alguma atividade pública neste momento, pode também seguir este exemplo da Maria Manuel no IMM, começar a fazer e puxar e forçar um bocadinho as coisas a acontecerem. Muito bem, muito obrigado são a todos. 8:20, já ultrapassámos um bocado o tempo. Queria agradecer mais uma vez à Maria Manuel e ao José Mendes Ribeiro, a todos também pela vossa participação e viremos depois a gravação como é habitual. Continuação de boa semana para todos, está bem? Corra tudo bem. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigada.